Fala aí pessoal do YouTube, Foxwalker Bernard, novamente aqui com esta formação de câmera de celular bosta, qualidade bosta, mas pelo menos tem o áudio legal, né? Eu tô usando o microfone de separado, enfim. Como eu disse pra vocês no meu último vídeo, isso é uma maneira mais rápida pra eu produzir meu conteúdo. Talvez eu possa mudar pra câmera no futuro novamente, mas eu, pelo menos agora, como eu disse, estou me acostumando. Mas enfim, galera, nesse vídeo vamos fazer algo um pouco diferente. Não vamos comentar nada sobre a sétima temporada no geral, nem sobre possíveis acontecimentos na oitava temporada, mas sim vamos nos fechar em uma personagem específica. No caso, fazer uma análise sobre a mesma, que no caso é a própria Carol, né? A Carol, assim, no caso, essas paradas que eu faço de análise de personagem, eu fiz de 4 personagens. Comecei com o Daryl, depois fiz uma análise do Glenn, depois do Morgan e depois fiz do Cole. Então agora eu decidi, bom, vamos falar da Carol. Não é uma personagem que é de certo modo importante e tal, e é um tanto válido, ainda mais que ela apresentou alguns pontos bem curiosos durante seu progresso, durante essas 7 temporadas. Então vamos começar com essa análise geral da própria personagem. Então beleza, a Carol na primeira temporada claramente serviu como uma personagem bastante de fundo. Ela teve aquele probleminha lá de ser maltratada pelo marido, no caso o Ed, e simplesmente esse foi o papel dela, de ser uma mulher, uma mãe, isso é importante, uma mãe que era isolada sempre, era maltratada, e ela não parecia ter forças para lutar contra. Então a primeira temporada foi somente isso, uma mãe com problemas, é a representação de uma mãe, sempre cuidando da filha, sempre meio escondida, meio com medo do mundo, completamente despreparada. Somente isso, né? Uma coisa bem tipo coisa de secundário mesmo. Já na segunda temporada nós tivemos algumas mudanças um pouquinho mais significativas, né? Logo de início a Sofia desapareceu e isso foi um grande momento para a Carol começar a se destacar um pouquinho mais. Não se tornando uma protagonista, mas tendo uma trama mais especial do que apenas ter um marido que batia nela, né? Agora a trama era completamente envolvente com a própria personagem, né? A filha sumiu, passando vários episódios procurando por ela. Realmente isso cria uma afiliação com a mesma. Agora, em relação à revelação de que a Sofia estava no celeiro, isso serviu para duas coisas. Para começar todo esse molde de vício da Carol com crianças, porque ela ficou bastante traumatizada com esse momento. E o segundo ponto foi a aproximação da personagem com o Daryl. Mas, infelizmente, pelo resto da temporada, ela foi esquecida, né? Meio que simplesmente falaram, olha, a Carol vai perder a filha, vai conversar um pouquinho com o Daryl e pronto, não vai ter mais nada. Nós tivemos 13 episódios na segunda temporada e, infelizmente, não tivemos quase nada da Carol. Foi somente não sei onde está minha filha tá zumbificada, Daryl, muito obrigado por ajudar e tal, enfim, vou desaparecer por um tempinho. E pronto, ela voltou a ser aquela secundária. Ela brilhou um pouquinho, mas não conseguiu ter o seu espaço como protagonista. Mas a gente até poderia ver uma escada, mais ou menos uma escada. Na primeira temporada era de fundo, não fazia muita coisa. Na segunda começou a brilhar mais um pouco. Então, seguindo essa lógica de foco, seria deduzível pensar que na terceira temporada ela poderia alcançar um papel de protagonista, talvez, não a terceira temporada ser um principal. Mas infelizmente não foi o caso, né? Nós tivemos a direção da terceira temporada do Glenn Mazzara, que pessoalmente pra mim foi o pior diretor de todas as temporadas da Walking Dead, e a terceira temporada pra mim foi uma das piores, ou se não a pior temporada. E a Carol simplesmente não existiu nessa temporada. Claro, ela apareceu, falou algumas coisas, mas nenhuma trama ligada com ela. Somente a morte do T-Dog, que tipo, salvei a Carol, tá? Mas o que a Carol fez durante a temporada? Nada realmente especial, nada realmente especial. Então isso demonstrou que o diretor não sabia moldar a personagem, e ao mesmo tempo a personagem completamente desapareceu, né? Nós tivemos aquela aproximação com o Daryl, mas novamente isso não foi explorado. Então a primeira temporada introduziu ela como secundário. O segundo deu um pouco mais de atenção pra ela, que foi algo mais adequado e foi bem forte a questão da filha sendo morta. E no terceiro simplesmente deram um foda-se pra ela. E isso foi um tanto preocupante. Na quarta temporada foi digamos assim, uma surpresa, né? Nós tivemos o salto de alguns meses, se eu me lembro bem.
E tivemos junto a isso a mudança de diretor. Não tínhamos mais o Glenn Mazzara, tínhamos o Scott Gimple, que é o diretor atual, né? Ele dirigiu já as 4 próximas temporadas. E na 4ª temporada, devido a essa mudança de direção, tivemos a mudança de postura das personagens. E junto a isso, claro, a Carol foi afetada. A Carol, por ter perdido a Sofia, né? E ter passado a ser uma mãe que perdeu a filha, passou por um momento traumático e tal, ela começou a ter esse vício por tramas envolvendo crianças, né? Logo de início tivemos aquela traminha onde ela surgiu já ensinando crianças a usar facas, né? Armas brancas para se defender, para não ter aquela repetição da morte da Sofia. Isso eu achei completamente válido a postura da personagem. No entanto, esse salto temporal poderia ter sido encurtado para ter mostrado a mudança da personagem, porque na terceira temporada ela não era porra nenhuma, aí na 4ª ela começou a se destacar magicamente, virando meio que uma professora de armas brancas. Caramba, sério, isso foi uma mudança. Por que não foi explorada essa mudança? Não, simplesmente transformaram ela, tipo, de uma borboleta, de um bicho pra uma borboleta do nada. Não teve o processo do casulo, não, simplesmente foda-se, vamos mudar logo a personagem, que ela tá muito parada e tal. Pareceu algo necessário, mas eu gostaria de ter visto a alteração, mas infelizmente não foi o caso, né? Ela se aproximou da Mika e da Lizzie, novamente aquela questão de tramas envolvendo crianças. E no final das contas, simplesmente foi a questão dela matar, no caso, a Lizzie e ficar com o Tyrese, né? Então, assim, de modo geral, e na 4ª temporada também tivemos a questão dela simplesmente matar, no caso, a mulher do Tyrese. Então, assim, a Carol, da terceira temporada pra 4ª, mudou drasticamente. Suas atitudes ficaram completamente desconexas com todo o processo evolutivo que já tinha sido mostrado anteriormente. Então, a Carol da 4ª era completamente uma nova Carol. Uma Carol bem mais produtiva, bem mais ativa, bem mais aleatória, porém bem mais atraente. Algumas pessoas podem ter gostado da Carol na primeira temporada, na segunda, mas na terceira deram um foda-se pra ela. Meio que mataram a personagem lá, e na 4ª brotou uma coisa completamente nova e um tanto, como eu disse, chamativo. Mas enfim, tudo se resumiu apenas a matar criança, primeiro se aproximar de criança, depois matar uma das crianças e ficar com o Tyrese. Eu acho que foi aí que começou a evolução da carga mais psicótica da pessoa. Psicótica eu digo mais a frieza, né? Mais a questão dela usar mais o racional do que o emocional. Agora, na 5ª temporada, que foi um troço mais surpreendente ainda, né? Ela passou de uma personagem, como posso dizer, diferente, para uma personagem mais explosiva e adaptável. Ela percebeu que seus amigos estavam em perigo no Terminus, né, com a questão dos canibais, e ela, tinha conhecimento de como usar as bombas, colocar sujeira de zumbi, enfim, ela já estava preparada. Não foi explorado esse aprendizado na personagem, ela apareceu na temporada já sabendo esses pontos, e isso foi curioso. Eu acho que poderia ter sido mostrado de uma forma diferente, mas como eu disse, foi um ponto que chamou muita atenção na personagem. Enfim, ela se tornou uma mãe, focando sempre nas crianças, mas junto a isso também foi uma personagem ativa sem nenhuma explicação de sua evolução no passado. Então foi um lance um tanto confuso, porém que chamou a atenção do público. No final já no caso pra metade pra cima da 5ª temporada, teve um outro momento chamativo que focou mais ainda essa relação de figura materna, onde com os personagens tendo que entregar armas e fazer uma entrevista, a Carol simplesmente falou, eu sou uma mãe pro grupo, né? Dá pra ver que a Carol representa uma mãe em todas as temporadas. Não importa a temporada, ela é tecnicamente uma mãe. E na 5ª temporada deixou isso muito claro. Ela falou lá pra líder de Alexandria, eu sou uma mãe pro grupo. Ok, isso aí deixou bem clara a mensagem. E aí o que aconteceu? Ela se relacionou com a Sofia, se relacionou com a Mika e a Liz na 4ª temporada, e na 5ª tinha que ter uma criança, né? É aquele vício de trama de criança, se envolvendo com o Sam, né? Aquela criança meio retardada e tal. Bom, o que foi explorado mesmo foi uma aproximação com a criança, mas que no final das contas foi finalizado com a morte do mesmo na 6ª temporada, né? Agora passaremos pra 6ª, que foi algo um pouco mais diferente, que de uma personagem explosiva e adaptável, ela passou pra uma personagem cansada e confusa. Porque, porra, a criança morreu, no caso a Carol sentiu uma necessidade de ser mais
assassina ainda, de ser mais agressiva, principalmente com a aparição dos lobos e dos salvadores. Então a personagem, ela estava começando a ser a protagonista nesse momento, né? Ela começou a se destacar mais e mais e mais, e tava aí a evolução dela para secundário, para se tornar uma figura primária, né, a ser um protagonista. Então assim, na sexta temporada tivemos algumas coisas bem interessantes. Tivemos a Carol mais agressiva ainda, tivemos o término da relação dela com o Sam, e junto a isso tivemos o conflito de ideologia dela com o Morgan, né, que a Carol era tipo, foda-se todo mundo, vamos matar geral. Já o Morgan era aquele cara de paz e amor, vamos, nossa, proteger todas as vidas possíveis. Então realmente a Carol teve muitas tramas na sexta temporada. Foi provavelmente a temporada que ela teve mais tramas do que qualquer outra, né? Então foi isso aí, foi um lance muito interessante. Agora na sétima deu pra ver que teve uma caída extrema de qualidade em relação à posição da personagem. Ela se aproximou do rei Ezequiel, mas no final das contas ela ficou 200 episódios numa casa isolada. Claro que ela estava muito confusa, muito cansada, ela não estava decidida ainda, mas esse abandono da personagem desvalorizou muito, no caso, a essência da mesma. Não exploramos mais ela ficava na casinha lá lendo um livrinho, comia uma fruta e foda-se, simplesmente isso. E lá nos finalmente, da season finale, ela finalmente cria coragem de voltar à ativa, mas não mostrou realmente nada demais. Ela apareceu com uma armadura, começou a atirar em uma galera, mas nada realmente protagonista, nada realmente importante. Ela voltou a ser uma figura secundária. Então foi meio que assim, secundário, um pouquinho mais secundário, desapareceu na terceira, quarta, uau, começou a ser alguma coisa, quinta subiu mais ainda, sexta, caramba, e a sétima desceu novamente. Então ficou um lance completamente, eu não vou dizer fudido, né? Teve um momento bem importante, mas a sétima destruiu completamente aquela essência que tinha sido criado nas temporadas anteriores. Então vamos lá, como eu disse, a Carol no geral representava uma mãe, e por ela representar uma mãe, obrigatoriamente, de certo modo, ela tinha que forçadamente se relacionar muito com crianças. Eu achei isso completamente exagerado, mas em alguns casos foi um lance até importante. Da primeira pra terceira temporada foi um lance completamente fodido. Tipo, a primeira e a segunda foi ótima. Como eu posso dizer, o progresso da personagem. Na terceira fuderam completamente com a personagem. Na quarta criaram uma nova Carol, que da quarta, quinta e sexta foi só ação, tiro, porrada e bomba, pra quando chegasse a sétima caísse completamente. Foi tecnicamente isso a Carol nas 7 temporadas. Bom, enfim, galera, eu não tenho muito o que falar em relação a Carol, sacou? Ela se tornou uma personagem bem protagonista mesmo, começando secundário, desaparecendo e voltando, já, como eu posso dizer, com a chegada do Scott Gimple como uma figura protagonista, então foi uma coisa muito ótima. Porém, na sétima temporada ficou uma coisa meio esquisita, né? Ela foi, como eu disse, isolada. Então, a personagem teve seus pontos positivos, como também seus pontos negativos. Então, é uma personagem moderadamente agradável. Eu não vou, tipo, somente olhar as cenas de ação, sacou? O conflito de ideologia foi fantástico, eu achei muito bem feito, mas infelizmente não foi muito aprofundado em vários episódios. Foi somente quando tinha o Morgan e a Carol envolvida, que foi, tipo, em 3, 4 episódios. Nada de muito grande, numa temporada de 16 episódios, mas fez a sua pequena aparição. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha análise a respeito da Carol. Né, todo o seu progresso nas 7 temporadas. Se eu esqueci alguma coisa, se você quer comentar alguma coisa a respeito dessa personagem, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Conta também no canal, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo gostado. Foco só que é o próximo vídeo. Valeu!